Hello, my dear students. Welcome again, one more English class. Bem-vindos novamente a mais uma aula, né? Se você já me conhece, my name is Márcio. I will be your English teacher, ok? Então vamos verificar então o que nós vamos aprender hoje na aula número 4, ok, pessoal? Então nós vamos falar aqui muito sobre o past perfect e o past simple. Ué, teacher, mas não é simple past e present perfect? Exatamente. Então são duas maneiras de a gente abordar a aula de hoje. Primeiramente, eu quero que vocês olhem fixamente nessa imagem aqui. Look at this picture, guys, ok? We have here an image, it's common for you, uma imagem comum para vocês aí, né? Vocês, principalmente nas aulas de histórias, aí, né? Até mesmo acho que de geografia, vocês têm essa imagem aqui. Então, olha lá, hein? E nós temos uma frasezinha aqui embaixo, aqui, ó. We'd like you to embrace the concept of cultural diversity. Então, olha lá, né? Chega o europeu aqui no Brasil, né? Falando com os indígenas aqui, e ainda me diz uma frase dessa aqui, olha lá, né? Nós gostaríamos que vocês se envolvessem mais, né? Abraçassem mais a causa, né? Do conceito da diversidade cultural. Então, vejam que é bem diferente aqui, a cultura uma do outro aqui, ok? Então, se vocês prestaram bem atenção nesse slide aqui, nessa imagem aqui, let's see the practice times. Vamos ver então a hora da prática aqui, pessoal. Então, nós temos já uma atividade aqui para vocês aqui, alright? Então, olha lá, ó. About the cartoon, choose the correct answer. What is the period? Qual é o período dessa imagem aqui, ok? Bem rapidinho já para que vocês começarem a aquecer a nossa aula de hoje aí, e eu já volto com a resposta para vocês aí. It's okay, guys? Antes, guys, vamos lá comparar, então, vamos compartilhar, então, as respostas com vocês aí. Então, para quem prestou atenção lá no cartoon anterior, lá, vocês viram que faz menção a um período aqui no Brasil. E qual é esse período aí? Então, quem colocou a letra A aí foi o período, né, a era da descoberta, né? Não da Enlightenment, que quer dizer do iluminismo, né? Alright, guys? Então, olha só. Nós temos aqui um pequeno texto sobre a história do Brasil, ok? Então, em casa, vocês vão verificar muito bem aí o que está me dizendo esse texto aqui, tá? The history of Brazil begins with the indigenous people. Europeans arrived in Brazil at the opening of the 16th century, guys, ok? The first European to claim, okay, the sovereign over indigenous lands, part of what is now the territory of the Federative Republic of Brazil on the continent of South America was Pedro Álvares Cabral on April 25, 115. Ok, guys? Então, olha lá, hein? Nós temos algumas palavrinhas aqui que eu destaquei para vocês que está no passado. Então, veja aqui nós temos o arrived e nós temos também o was, que é o passado do verbo to be. Então, o que nós vamos verificar hoje nesta aula aqui? As funções de um tempo verbal com o outro no inglês. Então, olha, aqui nós temos já como simple past, né? Então, vocês vão utilizar o past simple, simple past, present perfect, present, né? Então, a ordem não altera nesse sentido aqui, ok? Mas o que vocês vão ter que aprender? Qual é a função do simple past? Então, o simple past consiste num tempo verbal onde a ação começou no passado
E ela ficou lá no passado, ela terminou. Então, eu utilizo o Simple Past para isso. Então, lá, o tempo verbal Simple Past utilizado para se referir a uma ação concluída em um período de tempo anterior ao atual. Olhem essa frase aqui, ó. She finished her work at 7 o'clock. Ela terminou o trabalho dela às 7. Ou seja, começou lá atrás e ficou lá atrás. Terminou o trabalho dela, ok? Alright? Então, olha só. Para isso, no passado, nós temos duas categorias do verbos. Nós temos as regular verbs e irregular verbs. Let's start with the regular verbs, né? Então, como vocês já estão aí, já no terceirão, portas de Enem, portas aí de vestibulares, né? Então, vocês já reviram muito isso, mas vamos dar uma relembrada aqui. Então, olha só, os verbos regulares têm uma característica que eles terminam com o ed, ou seja, utilizamos o sufixo ed. In the most cases, na maioria dos casos, nós apenas acrescentamos o ed. Por exemplo, aqui nós temos aqui walk, que é o verbo caminhar, andar. Eu só acrescento o ed, walked, ok? Se eu tiver um verbo que termina com o y, aí eu tenho que trocar esse y por i e acrescentar o ed. No caso aqui, o verbo estudar, study, guys. Então, ele vai ficar studied, ok? On the past tense, alright? Ah, teacher, se eu já tenho um verbo, então, que ele já termina com o e. No caso aqui, nós temos o live, guys, que é o verbo morar, viver. Eu não repito o ed, eu só acrescento o d nesse caso, que vai ficar lived, que é viver, ok? E no último caso, eu tenho aquela regrinha básica lá, né, quando eu tenho uma monossílaba em inglês e ela é bem tônica, né, no caso do stop, ok? E ela termina em CVC, CVC, né? Consonant, vowel e consonant, consoante, vogal, consoante. O que eu tenho que fazer então, olha aqui, né? Eu dobro a última letra, ok? No caso aqui do stop, eu dobrei a letra P e acrescentei o ed, stop. Então, esse é a regra geral, né, para os verbos regulares in English, ok? Let's practice, guys. Vamos praticar então para ver se vocês entenderam bem essa parte do verbo regular aqui. Então, olha aqui o exercise for you, ok? Então, eu tenho aqui choose, né? Vocês vão ter que escolher aqui as best alternative for you, guys, ok? A melhor alternativa para vocês aí. Letter A, B, C or D para essa atividade aqui. Então, preste atenção que eu já volto com a resposta para vocês aí. It's okay? Finish, guys? Too much fast? Muito rápido? Vamos lá então, hein? Então, preste atenção primeiro na pergunta. My house last week. Então, olha só. Veja que eu tenho alguns advérbios aqui que me remetem ao passado. Last week foi semana passada. But it dirt again now. Então, olha só. Quais são as alternativas que eu tenho aqui, pessoal? Então, olha lá. Eu cleaned. E aí nós temos a segunda lacuna ali em branco. Is clean ou was, and cleaning is ou cleaned was. Então, olha só, como nós estamos falando no passado aqui, nem sempre também a sua frase pode ser toda ela no passado, como foi essa daqui. Então, olha só, para quem colocou a letra A, very good, it's very well, está muito bem aqui, prestou muito bem atenção na questão aqui. Então, vejam só. Eu limpei a minha casa semana passada. Então, a casa ficou limpa na semana passada.
But, olha aqui, já é uma controvérsia, está contradizendo a primeira oração ali. But it is dirt again now. Mas ela está suja novamente, ok? Aconteceu lá no passado, a casa ficou, ela limpou a casa, ficou limpa a casa, ok? Mas agora ela está suja. Então aqui eu mesclei o passado com o presente, ok? Tá? Então olha só. Agora vejamos então os verbos irregulares, the irregular verbs in English, né, galera? Então vamos verificar como vão os verbos irregulares ficarem. Então vocês viram que os verbos regulares, ele tem lá a sua terminação em id. Vamos verificar aqui agora então os verbos irregulares. Então vocês têm lá no livro de vocês, né, muitos que têm os livros aí, ao final do livro todos eles trazem lá the list of irregular verbs. Então vocês têm lá a lista dos verbos irregulares. Como é que funciona lá? Eu tenho lá a coluna do infinitive, simple past e past participle. Então eu tenho essas três colunas aí, né? Veja como é que se comporta então o verbo no regular, verbo regular. Olha lá, eu tenho o verbo ask, né, que é o verbo perguntar, asked, asked no seu past participle e no seu simple past. Veja aí então que ele não muda, ok? Agora vejamos um exemplo aqui do verbo irregular. Nós temos aqui o verbo break. Opa, até temos um erro de digitação aqui, pessoal, tá, né? Aqui tá break, né? Então não é assim, tá, pessoal? Então em casa aí, olha aí, né? O verbo break corretamente lá, pessoal, tá? Break, ok? Então, erro de digitação do teacher aí. Sorry, guys, desculpe aí, tá? Então olha lá, ó. Break. Então, o seu passado, broke, e o particípio do passado, broken. Então, vejam que fica totalmente diferente no verbo irregular. Não há regra. Para isso, you need to by heart. Você precisa decorar mesmo essas questões aí. It's okay, guys, tá? Sorry pelo erro aqui, tá? Desculpa pelo errinho aqui, tá? Então, vamos aqui, então, verificar que os verbos regulares, eles têm a mesma formação, com ed ali, ask, asked, asked, e os irregulares, né, então ele é totalmente diferente. Break, galera, não é break aqui não, tá? Break, broke and broke, então os verbos irregulares, ok? Então olha só, na sua forma negativa, como é que nós utilizamos elas aqui? Então olha só, eu coloco o not, né, olha lá, I did not walk, eu não caminhei, ok? E nós temos a short form, abbreviate, ok? Contract form, olha lá, didn't walk, ok? Então vejam que o que muda nesse caso é o auxiliary, ok? E o verbo, olha lá, percebam que ele não vai ed, tá? Ei, teacher, mas aqui seria o ed, mas nesse caso aqui nós mudamos o auxiliar. É o auxiliar que muda na negative form, ok? Então olha só. O verbo fica na sua base form, tá? Como vocês estão vendo aí nos slides, tá? Vamos então praticar para ver como é que isso vai acontecer na prática? Então, olha aqui essa questão para vocês aí, ó. Anna didn't come, did not take, or didn't arrive to class yesterday because she was at the hospital, tá? Vejam em casa aí qual é a melhor opção, A, B or C, ok? E eu já volto com a resposta. Did you finish? Terminaram aí, pessoal? Conseguiram fazer? Então, olha só. A alternativa que corresponde a essa resposta é o didn't come. Então, vejam que o que mudou aqui
foi o auxiliar didn't e o verbo permaneceu na sua base form, ok? Interrogative form. Qual é a forma interrogativa, então, agora do passado? Novamente, eu utilizo o did como o auxiliar para o passado. Olha aqui a pergunta que eu tenho para vocês aqui, ó. Did she like the English teacher? Ela gostou do professor ou da professora de inglês? Então vejam que o did vem à frente da frase para formar a forma interrogativa no passado em inglês, ok? Alright? Vamos praticar então aqui para ver como é que funciona essa questão do interrogative form no past tense, ok? Vejam aqui então a questão para vocês aqui, ó. Nós temos aqui duas lacunas, you, Tom e yesterday. Qual é a melhor? A, B, C or D, ok? E eu já volto com a resposta para vocês aí, tá? Um tempinho para vocês fazerem em casa aí, alright? It's okay? Finish, terminar então? Então vejam aqui, essa etapa até basicamente fácil, né? Porque a A e a B, nós estamos falando aqui sobre o passado, né? E o que nós mudamos é o auxiliar did. Então olha só, nós temos a C e a D. Então a A e a B você já pode eliminar. Como o verbo volta na sua base form, veja que eu tenho aqui o verbo see, que é o verbo ver, e o só é o seu passado. Então, the correct answer is the letter C. Did you see Tom yesterday? Você viu o Tom ontem? Muito fácil isso daí, né, pessoal? Agora o present perfect, né, que geralmente causa muita dúvida na cabeça de muitos alunos aí, ok? Porque nós não temos no português um tempo verbal relacionado com o present perfect, ok? Então vamos ver a estrutura e como que é usado o present perfect. O present perfect é o quê? Quando acontece um ato, uma ação lá no passado, né? Diferentemente do simple past, quando você fez uma ação e a ação terminou e ficou lá no passado, o present perfect dá a ideia que ainda continua a ação nesse sentido aqui. Então olha só, ela continua ainda no momento da fala, olha lá. They have studied a lot of for exams. Eles têm estudado muito para os exames, então eles têm continuado a estudar muito. Então a continuação dá a ideia de que eles estudaram, mas ainda continuam a estudar. Então a estrutura do present perfect que é? Sempre eu vou usar o has ou have mais o particípio do passado. Lembre da lista dos verbos regulares que vocês têm aí nos livros didáticos aí, ok? Vocês vão utilizar muito o past participle, ok? Vamos praticar então para ver se vocês entenderam um pouco dessa estrutura do present perfect. Então é uma ação que começou no passado, ok? Mas ela dá a ideia de estar sendo continuada in this moment, nesse momento, ok? Vamos verificar aqui então, pessoal. Paul, olha lá, in Germany since 1998 ou 1998. Então olha só, volto com a resposta daqui a pouquinho para vocês aí. It's okay?
It's okay? Finish? Então, olha só. Então, quem colocou a resposta E? Paul has lived in Germany. Então, ele morou na Alemanha desde 1998, e ainda continua a morar. Então, essa é a ideia. Por que coloquei aqui o has, pessoal? Porque é a third person, a terceira pessoa. Paul é ele em inglês é he. Remember? Para he, she, it sempre vai ter uma mudança no simple present, né? Então, vocês já tiveram em aulas anteriores aí. Alright, guys? Tá? Test comprehension, né? Então, vocês estão aí numa época de muitos vestibulares, muito, né? Texto para Enem. Então, olha só. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui nesse texto aqui. Leiam o texto, ok? Atenciosamente em casa aí. Veja que nós vamos ter muita questão aí relacionada ao present perfect, ok? E o present perfect tem também a sua forma abreviada, que é o quê? O apóstrofo com o VE. I have, ok? Tá? E vejam depois que disso sempre tem o present perfect do verbo principal, ok? Então, olha só, aqui nós temos um relato da Jane Fonda sobre um determinado local. Ok, guys? Então, aqui eu tenho um texto para vocês, tá? Eu vou dar um tempinho aí, de uns 4 minutinhos, 5, para vocês lerem atentamente este texto em casa, ok? E logo após eu vou passar então questões relacionadas ao texto. Veja que esse texto aqui me traz muitas tempo verbal no present perfect, ok? Teacher, mas ali está diferente, ele está com a abreviação do present perfect. Realmente, né? Ele está aqui com o I've, ok? I've, então nada mais é que a abreviação do I have, ok? Então vou dar esse tempo para vocês em casa aí, leia com atenção que eu já volto com as questões aí relacionadas a esse texto.
Ok, guys? Did you read the test? Conseguiram ler o texto aí? Então vamos verificar aqui agora as questões para esse texto, a sua compreensão de texto aí, ok? Então eu quero que vocês coloquem aí, again, novamente aí, true or false, ok? Verdadeiro ou falso, tá? Então, novamente, vou dar mais um tempo para vocês aí em casa agora, analisarem as questões aí, e se vocês acham que ela é verdadeira ou falsa com relação ao seu texto. It's ok? Eu já volto aí. It's ok, guys? Espero que tenham conseguido, então, a compreensão desse texto aí. Então, aqui eu já tenho as respostas aí. Vamos ver quem acertou, então, aí em casa aí, tá? Então, olha lá. A Jane quer reclamar sobre a cidade onde ela está? Não, pelo contrário, né? Ela estava elogiando até a cidade aonde ela está no momento, né? Ela fez muitas amizades, muitos amigos lá? It's true, ela fez muita amizade lá, né? Como está no texto, tá? Ela vê coisas maravilhosas, coisas boas lá na cidade? Sim, ela só vê coisas boas neste local onde a Jane Fonda está, ok? Tourism is important to the city? Yes, guys, o turismo é muito importante para essa cidade onde ela se encontra, ok? Now, the letter E. Recently, there was a disaster in Jane City. Is true or false, guys? Então, recentemente, houve algum desastre, algum acidente, alguma coisa ruim na cidade? Aqui está true. Opa, mas não. Olha lá, a falha do teacher aqui, hein? É false, guys, ok? The letter E, sorry, it's false, ok? Então, recentemente, não houve nenhum desastre, pelo contrário, só coisas boas aí. Então, ó, arrume em casa de vocês aí, tá, pessoal? A letra E é F de false, ok? Sorry, guys, ok? Desculpa aí o erro do teacher aqui, ok? Now the quiz time, guys. Então, rapidinho aqui agora para vocês um quiz sobre a nossa aula de hoje, ok? What was the first capital of Brazil? Na sua opinião, Salvador, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte? Rapidinho aí para vocês fazerem em casa aí, alright?
It's okay? Então, qual é a alternativa melhor aqui, hein, pessoal? Tá? A, B ou C? O que você colocou em casa, hein? Exatamente, Salvador. Então, qual foi a primeira capital do Brasil? Foi Salvador. Yes, ok? Next, guys. Brazil is the only country in South America that speaks Portuguese. True or false? Very easy this, hein? Eu já volto com a resposta para vocês aí. Let's share the answer, guys. Vamos lá, então, compartilhar então a nossa resposta. É muito fácil essa, né? O Brasil é o único país na América do Sul que fala português? Qual a sua opinião, hein? True or false? It's true, verdadeiro, ok? Next question, guys, next quiz, olha lá. The name Brazil, essa é interessante, hein? The name Brazil comes from a tree named Brasilwood ou Brasilhood, ok? Rapidinho aí em casa, hein? Que eu já volto com a resposta para vocês, alright? Ok, finish, very easy essa, né? Então, o nome Brasil, de onde que vem o nome Brasil, hein, pessoal? Então, ó, the name Brasil comes from a tree name, a gente já sabe que veio de uma árvore. Lembram lá das aulas de histórias, lá no começo lá da história? Qual era o nome da árvore? Era o pau-brasil. E em inglês is Brasilwood. Very good for you guys, muito bom para você que acertou aí. Next question, hein? We use the past simple to describe an action that started in the past and ended in the past. Então, olha só, hein? A gente já teve lá os slides, a aula de hoje sobre o simple past, ok? Então, olha só. It's true or false de sentença. Ela é falsa ou é verdadeira? Eu já volto com essa questãozinha para vocês aí. Com base na aula de hoje, quando que nós utilizamos o passado? É para realmente falar de uma ação que começou no passado,
e terminou no passado? Ou ela começou lá no passado e dá a continuação, né, a ideia de continuidade, ok? Nesse caso aqui, hein, usamos o Simple Present, o Simple Past, sorry guys, para descrever uma ação que começou no passado e terminou no passado. Is true or false? Yes, it's true, hein? Very well, hein? Muito bem para você que acertou em casa aí, ok? The next, hein? The girls, aqui nós temos um espaço, teens at the club since 2005. Então, olha só, has played ou have played. Então, perceba que aqui que é sobre o present perfect, ok? Eu já volto com a resposta correta para vocês aí, ok? It's okay? Did you make? Fizeram aí, pessoal? Então, olha só. Qual é a melhor resposta, né? Ou seja, qual é a resposta correta para essa questão aqui? The girls. Vejam aqui que eu estou fazendo ela no plural. São as garotas. Então, as garotas são elas. Em inglês é they. Para they, eu uso has ou have. O que vocês fizeram em casa aí, hein, pessoal? Então, olha lá, hein? The girls have played. Veja então que eu tenho o have como o auxiliar para a estrutura do present perfect e o particípio do passado do play, que é played, porque ele é um verbo regular. Ok, galera? Então, para quem colocou aí o have the played, it's ok. Alright, guys? Tá? Thank you very much for the class, guys. I hope that you like this class. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. I see you on next class. Bye, bye.